Quantos creem que Deus tem uma palavra para nós aqui nessa noite? Eu creio. Fala assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, que escreveu o evangelista João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós ministramos uma palavra e eu te convido você a entrar lá no link e ouvir a palavra de hoje de manhã. Nós falamos sobre se nós estamos preparados, para poder receber a volta de Cristo. Falamos sobre o arrebatamento da igreja, falamos sobre a volta iminente de Jesus. Se nós estamos preparados para poder ir, e eu falei aqui, não se escandalize, mas nós não vamos para o céu. Fala para o seu irmão assim: você não vai para o céu, sabia? Tem medo não, irmão, pode falar. Fala assim: você não vai para o céu. Eu sei, o que você está profetizando na vida do teu irmão aí? A Bíblia não fala que nós vamos para o céu, fala que nós vamos para onde Jesus estiver, nós estaremos com Ele. Céu é criação de Deus. O livro do Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então céus e terra são criação de Deus, e Deus não habita onde Ele criou. Deus não está nos céus, Jesus não está nos céus. O Senhor está na eternidade. O Senhor está na eternidade. O profeta Isaías diz que Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, o Emanuel, o Deus conosco, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Ele diz lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também no Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e voltarei para vos buscar, que aonde eu estiver, vós também estejam. Então Jesus disse que está na casa do Pai, e na casa do Pai tem muitas moradas, e Ele voltará para nos buscar. Diz que Ele foi preparar lugar, mas só podemos entrar em um lugar onde nós estamos preparados. Então eu te convido a você ouvir a mensagem desta manhã e poder se preparar para a volta de Jesus. E qualquer hora, qualquer momento Ele pode partir e voltar, e nós estaremos na eternidade com Ele. Nós não iremos para o céu, nós iremos para a eternidade. Amém? 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 Glória a Deus pela sua vida. Às vezes os irmãos assustam um pouquinho aí com o pastor, né? Assusta comigo não, irmão. A gente vai. Evangelho de Jesus. Não tem Evangelho de João, tá? Tem Evangelho de Jesus que escreveu João. João escreve sobre o Evangelho de Jesus. Lucas escreve sobre o Evangelho de Jesus. Mateus e Marcos também escrevem o Evangelho, as boas novas sobre Jesus. Então o Evangelho só tem Evangelho de Jesus, não tem outra história a não ser dos Evangelhos, mas cada um escreve na sua linguagem. Mateus vai escrever sobre Jesus para os judeus entenderem, na linguagem dos judeus. Marcos vai escrever o Evangelho de Jesus para os romanos entenderem, na linguagem dos romanos. Lucas vai escrever o Evangelho de Jesus para os gregos entenderem, na linguagem dos gregos. E João vai escrever o Evangelho na linguagem daqueles que são os gentios, aquele que não é judeu, aquele que não é grego e nem romano. São aqueles que vieram de outros povos, outras nacionalidades, outras etnias, e que entregaram a sua vida para Jesus, como eu e você. Nós não somos judeus, nós somos considerados um povo gentil, e nós somos aqueles a qual João escreve sobre Jesus. Amém? Capítulo de número 4.
Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Versículo de número 20 em diante. Capítulo 4, verso de número 20 em diante. Diz assim: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e também em verdade, porque o Pai procura a tais assim para adorá-lo. Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e também em verdade. A mulher disse: eu sei que vem o Messias, que chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: eu sou o que fala contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que ele estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: mestre, come. Mas ele disse: eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam um para os outros: acaso algum homem lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco através desta palavra, que ela possa ir até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e seja apta a discernir todas as intenções e pensamentos do coração. Que o Senhor nos use nessa noite, que esta palavra seja, Senhor, como rema, como revelação daquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir, e que nós possamos sair daqui impactados, confrontados pelo poder da Tua palavra. Tira todos os impedimentos e barreiras espirituais, naturais, para que possamos, ó Pai, com liberdade de expressar a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Assim, Senhor, seja, em nome de Jesus. Amém. Começando no capítulo de número 4, João, ele vai falando sobre uma mulher chamada samaritana, uma mulher que ele se comunica, mas é um tanto quanto interessante esse texto do capítulo de número 4, preste atenção. O capítulo de número 4 diz que Jesus estava saindo, partiu da Galileia, deixou a Judeia e estava indo para a Galileia. Deixou a Judeia, estava indo para a Galileia. Só que diz que era necessário que ele passasse em Samaria. Não era vontade de Jesus passar em Samaria, mas diz que houve uma necessidade para passar ali em Samaria, e por aquele caminho houve uma necessidade de passar. Entendo que vontade é quando nós desejamos alguma coisa e fazemos como opção. Se eu tenho vontade, eu faço. Se eu não tenho vontade, eu não faço. Então, vontade é algo que parte do princípio de nós não estarmos precisando, mas sim desejando alguma coisa. Então, vontade parte do princípio de nós desejarmos alguma coisa em fazer ou não. Mas necessidade é diferente. Necessidade não parte de um desejo. Necessidade parte do princípio de alguém estar precisando de alguma coisa. Tem algumas coisas que são necessárias e você não tem vontade, mas precisa se fazer porque é necessário. Porque necessidade depende para ajudar alguém, fazer algo para alguém ou só para si mesmo. Então necessidade parte para nós que alguém tem que ter uma ajuda. Jesus então tem a necessidade de passar em Samaria. Não é vontade, mas é necessidade.
porque ele vê que alguém precisa e alguém tem necessidade. E aí Jesus vai passar por lá. Eu fico vendo como é que Jesus, saindo para ir por um caminho, agora vê que é necessidade de passar por outro caminho, só por causa de alguém a encontrar naquele lugar. Só por causa de uma pessoa que sempre estava passando ali, e ele viu a necessidade dessa pessoa, e ele então parte do princípio para ir para aquele lugar. Deus é tão lindo, Deus é maravilhoso, que Deus conhece pela sua onisciência, ainda que não saia palavras nenhuma da nossa boca, Ele já sabe o que é que nós vamos dizer ou falar, ainda pela sua onipotência, porque Ele tem todo o poder, Ele já sabe o que fazer e como fazer, e não tem ninguém que possa impedir o seu agir. Com seus atributos e as suas qualidades, Ele vê a necessidade, então Ele muda a sua rota, Ele muda o seu caminhar, Ele muda a sua trajetória, só por causa de uma pessoa, só por causa de alguém que tinha necessidade, que naquele dia acontecesse algo na vida, para poder mudar, porque uma pessoa tinha uma necessidade. Sabe o que eu entendo aqui? É que Deus conhece as nossas necessidades, e se tiver que Ele mudar o caminho, se tiver que Ele mudar a rota, se tiver que Ele fazer uma nova programação para passar por causa de mim, por causa de você, Ele vai mudar a rota, Ele vai mudar o destino, Ele vai mudar o caminho, só para poder ver a nossa necessidade. Entenda uma coisa, só por causa de uma necessidade, Jesus então muda a sua rota, muda o seu caminhar, muda a sua trajetória, só por causa de uma pessoa. Entenda uma coisa, Jesus, Ele muda qualquer coisa, só quando Ele vê uma necessidade, Ele vai ao teu encontro. Entenda que aquela mulher não foi ao encontro de Jesus, mas o Jesus foi ao encontro dela. Parece até o entanto, porque a Bíblia diz: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Poucas vezes nós vamos ver Jesus indo ao encontro de alguém que é necessitado, mas sempre o necessitado indo até Jesus. Mas sempre tem uma exceção, sempre tem há uma exceção. Para todas as regras existe uma exceção. Eu aprendi isso na minha vida. Às vezes nós queremos ser tão rígidos, às vezes nós queremos ser tão sem jogo de cintura, e queremos levar ao pé da letra, ao pé. Sempre existe uma exceção de todas as regras que existem. E Jesus olha uma exceção dizendo: ali é uma exceção, eu sei que todos têm que vir a mim, mas eu vou até ela. Só duas pessoas entenderam aqui nessa noite. Jesus viu que naquele momento não era ela que estava indo até ele, era ele que estava indo até ela. Era ele que estava indo até ela. Você não está entendendo? Você veio até aqui hoje, Ele sabe de todas as suas necessidades, e quem sabe você fala: eu estou indo até Jesus. Não, Ele está indo ao teu encontro já, Ele está indo ao teu encontro hoje, porque Ele sabe das tuas necessidades. Quem sabe hoje você veio aqui celebrar, veio adorar, mas na segunda-feira você nem sabe, na terça ou na quarta nem sabe de nada, mas Ele vai ao teu encontro, e Ele projeta alguma coisa só para ir até aonde você está. Todas as regras existe uma exceção. Por quê? Porque todas as regras existe uma exceção. Eu lembro que a religiosidade às vezes quer poder brecar tanto, quer trazer tanta rigidez, engessar tanto, que às vezes pode perder alguém. Eu me lembro que quando eu fui casar, e a igreja não queria me casar, a igreja não queria que eu pudesse casar. Por que, pastor, que não queria? Porque eu não era batizado. Não, você não pode casar aqui, eu não vou te casar na igreja, porque você não é batizado nas águas. Eu falei assim: mas eu quero me batizar, vamos lá, eu me batizo. Não, você joga bola. Você joga futebol e nós não podemos batizar. O dia que você abandonar o futebol, então nós batizamos você, e aí depois de batizado você casa. Aí, menino novo, e Deus me mostrou, eu dentro da igreja, a igreja cheia, lotada, eu no altar, esperando a minha noiva maravilhosa, linda e perfeita, glória a Deus, que está aqui hoje. E ela vindo, entrando, e em visão Deus me mostrava a igreja ali. Ninguém de casa servia a Deus ainda, mas eu via ela entrando, e eu recebendo ela e casando. E eu fui falar para o pastor, falei: pastor, Deus me mostrou eu casando na igreja. Ele falou assim: só se for por cima de mim. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Eu falei: por cima de quem é? Não sei, eu só sei que Deus me mostrou. Um inocente, eu tinha 4 meses, 5 meses de convertido.
Ele diz assim, não, nós não vamos, você não é batizado, larga a bola. Eu falei assim, mas bola não é pecado, pastor, eu li a Bíblia, não tem pecado, me mostra aqui para mim. Aí eu, para agora já, e ninguém mostrou. Mas naquele momento era a regra da igreja, era uma coisa engessada. E naquele momento eu criei na visão que Deus me mostrou, do jeito que Deus falou. E aí chegou no dia 1º de maio do ano de 1999, as coisas aconteceram, houve uma reunião de todos os pastores, mais de 50 pastores da igreja. Eu fazia parte de uma igreja muito grande, e a igreja ali falou assim, olha, nós vamos abrir uma exceção para ele, porque para todas as regras existe uma exceção. Nós vamos casar ele na igreja, mesmo não sendo batizado nas águas. Nós vamos abrir uma exceção para ele. E aí eu me lembro que o meu pastor chegou e falou assim, olha, era para eu insistir com você, mas não vou insistir porque só Deus falando com você. Nós vamos te casar na igreja, porque está sendo aberta uma exceção. E aí de uma maneira soberba, porque eu não sabia, eu disse, Deus já tinha me mostrado. e assim, mas um menino, não porque eu fiz, porque queria, mas um menino. Eu disse, Deus já tinha me mostrado, eu sabia que isso ia acontecer. E ele disse, nós vamos casar você. E aí me casaram, e o casamento foi uma bênção. No dia do meu casamento, a minha irmã se converteu no dia do meu casamento. A minha mãe e meu pai começaram a vir para a igreja, olha só que bênção. A família começou a se converter e nós permanecemos fiéis. Eu fui para a lua de mel, e quando eu fui para a lua de mel com a minha princesa, com a minha amada, fomos para a lua de mel, e quando estava na lua de mel, na semana da lua de mel, lá Deus falou comigo. E Deus falou comigo através de um sonho, que eu entrava no campo de futebol e era uma pancadaria, era soco, era chute, era briga para todo lado. E eu ouvi uma voz assim, sai desse meio porque eu não estou nesse meio. Que coisa de doido. Sai daí porque eu não estou aí e eu tenho um lugar melhor para você, eu tenho um lugar melhor para você. E aí eu peguei, eu falei assim, meu Deus, eu não caso por causa do futebol. E agora uma semana, na lua de mel, eu ouvi uma voz e Deus falou, abra a Bíblia no Salmo de número 1. Eu acordei lá em Natal, abri a Bíblia no Salmo de número 1 e lá estava escrito, bem-aventurado é o homem que não segue o caminho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem, e dará o seu fruto na estação própria. Deus falou comigo, não é pecado você jogar bola, mas o meio que você está é roda de escarnecedores, e você não precisa disso. Eu tenho algo melhor para você. Aí eu fui para minha casa, passou a lua de mel, chegamos em casa, eu fui orar. Eu falei, Deus, tira do meu coração. Eu com 27 anos de idade, desde os 6 anos de idade, jogava futebol, o sonho era ser jogador de futebol. Eu falei, como é que 21 anos, tendo toda semana futebol, eu vou parar do dia para a noite? Eu falei, Deus, tira do meu coração esse negócio e preenche dentro de mim algo que seja muito mais prazeroso do que simplesmente o futebol. E quando eu me ajoelhei, na semana que eu voltei da lua de mel, naquela noite eu fui batizado com o Espírito Santo e comecei a falar em línguas estranhas. Eu vou dizer de novo, Deus me batizou com o Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu não era batizado nas águas e Deus me batizou com o Espírito Santo. Isso para a regra de homem, para a regra humana, não fazia sentido. Mas Deus sempre tem uma exceção para todas as regras, assim como tinha uma exceção para a quebra de regras. E Jesus fazendo aqui, deixa eu falar para você, às vezes Deus faz de uma maneira que nós não entendemos, não compreendemos. Para todas as regras existe uma exceção que Deus abre. Deus abriu para essa mulher, porque os judeus não conversavam com os samaritanos, e nenhum homem poderia conversar com uma mulher ali. Mas havia o impedimento de uma mulher conversar com um homem, e dois tipos de povos não poderiam conversar. Os samaritanos não conversavam com os judeus. Havia um rompimento de mais de 1000 anos sem se conversar. Não poderia o homem e a mulher estarem só se conversando. Mas houve uma quebra de paradigma, porque maior é a vida do que qualquer regra que tem. Maior é a vida do que qualquer regra que tem. Eu vou dizer de novo, maior é a vida do que qualquer paradigma que tem. Jesus quebrou. Deixa eu falar uma coisa, se Jesus tiver que quebrar um paradigma, quebrar alguma coisa só para poder alcançar uma necessidade tua, Ele vai quebrar, aleluia. Ele vai quebrar só para te alcançar e só para te abençoar.
Então não fique preso a leis de homem, não fique preso a regras humanas, porque Deus é o Deus que nos visita conforme a nossa necessidade. Tem alguém que tem necessidade nessa noite? Tem alguém que tem necessidade nessa noite? Jesus pode ir até aí. Talvez você ainda não é batizado no Espírito, talvez você ainda não desceu as águas, talvez você ainda não exerce um ministério, mas uma coisa eu sei, que Deus pode te visitar aí agora, e Deus pode te levantar. Você que está caído, você que está ferido, está machucado, você que precisa ser curado, Ele pode fazer tudo isso. Talvez você professa até mesmo uma outra fé e que está nos assistindo, mas Deus pode ir ao teu encontro aí e falar com você e te colocar de pé. Se você está comigo, levanta a tua mão e adora Ele nessa noite. Levanta a tua mão e adora Ele. Às vezes nós ficamos tanto dentro do quadradinho, nós ficamos dentro do quadrado e achamos que é só nós que vamos ser usados, só nós. Deus usa quem quer, da forma que quer, do jeito que quer. E às vezes fala assim, é só porque é o pastor. Não, irmão. Deus pode usar a todos aqui para a glória de Deus. Deus não precisa usar nessa cidade só o pastor. Deus quer usar toda a igreja aqui. Oh, meu Senhor. Pastor, eu não me acho digno, porque alguma coisa aconteceu lá em casa e eu preciso orar, preciso de um pastor para orar. Não, irmão. Você tem autoridade sobre a tua vida. O Senhor deu autoridade para você pisar serpentes e escorpiões, e você pode levantar a sua mão lá na sua casa e pode repreender toda entidade maligna, porque o Senhor está contigo. E o poder não está na tua vida, o poder não está na minha vida, o poder está no nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Você está entendendo? O poder está no nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos. Pastor, mas eu estou falho, quem sou eu? Irmão, não é nós, porque se for por merecimento não vai ser por graça. Nós estamos aqui pela graça e não por merecimento, porque se for por merecimento não precisava de graça. Nós estamos aqui porque o seu favor é imerecido por cada um de nós. Então eis que já vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Vocês podem colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Ei, os aleijados podem se levantar. Não haverá, vocês podem expulsar qualquer entidade maligna, porque vocês também têm autoridade no nome de Jesus. Jesus vai encontrar com aquela mulher. Eu fico pensando eu aqui, aquela mulher vai ao meio-dia tirar água. Aquela mulher vai tirar ao meio-dia, o horário que não tinha ninguém. Com certeza aquela mulher já havia ido outros horários, o horário de todas as pessoas comum, que era horário de manhã, que o sol não está quente, que o sol não prejudica. Mas entre todas as pessoas que estavam ali, com certeza as outras mulheres comentavam, porque aquela mulher, ela tinha algumas falhas, alguns erros, e aquela mulher era comentário de outras pessoas. E a pior coisa que tem é você ficar no meio das pessoas comentando sobre você. Fala a verdade, você perde o prazer de estar no meio de pessoas que ficam falando de você. É verdade ou não? Ou você enfrenta e você arruma uma briga, ou então você sai fora para não ouvir. Dizia sempre a minha mãe, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então se aquela mulher via aquela situação, o coração sentia. A pior coisa que tem é você ficar ouvindo, ficar vendo, e alguém e falando, talvez cochichando, dizendo, você está vendo ela? Olha, essa mulher já teve um marido, já teve 2, já teve 3, já teve 4. Essa mulher já teve 5 maridos, olha quantas pessoas que ele teve. Será que é o quê? O problema é o marido ou será que o problema é ela que casa e o marido? Quantos casamentos fracassados que ela tem? E põe uma coisa, irmãos, que falar da vida dos outros, a gente tem que ter o maior cuidado. Mas quem tem o temor de Deus, ele não fica falando da vida dos outros, ele vai para o joelho, vai para o quarto dele e ele ora. Crente não pode falar da vida de ninguém. Crente tem que ir para o quarto, fechar a porta, colocar a cara no pó e falar com o Senhor. Cutuca o irmão que está do teu lado e fala assim, você é crente, não é? Fala assim, você é crente, não é? Então nunca fale de ninguém. Vai para o teu quarto, fecha a porta, coloca a cara no pó e fala só com o papai do céu. Aleluia, só fala com o papai do céu. Só que crente é uma bênção, irmão. Crente é uma bênção. Na teoria é muito bom, mas na prática, oh Senhor, só Deus para ter misericórdia. No entanto que até os próprios discípulos, Jesus teve que falar para eles de comprar comida. Jesus sabia que se os discípulos estivessem lá, os discípulos também iam falar.
Veja que aquele grupo de mulheres que vai tirar a água, aquela mulher se sente tão desconfortável que ela olha no relógio dizendo: eu não vou mais 9 horas da manhã, eu vou numa hora que ninguém pode ir. Eu necessito de água, eu preciso de água, mas não dá para ir poder 8 horas, 9 horas da manhã. Eu vou ao meio-dia, porque meio-dia o sol está tão quente, impossível que alguém vá essa hora. Parece que eu fico observando aquela mulher olhando num cantinho e dizendo: já saiu todo mundo, não tem mais ninguém lá. Eu preciso ir até a fonte, mas eu não quero também ficar ouvindo alguém falando de mim. Eu preciso ir até a fonte, mas eu não quero ninguém poder ficar me apontando. Tem tanta gente que quer vir até a fonte, e às vezes um ou outro fica apontando quem é ele. Tem tanta gente querendo sair para vir até a fonte, buscar água, e aí muitas vezes alguém fica olhando, dizendo, e parando no meio do caminho: eu preciso ir. Aquela mulher arruma uma hora, arruma meio-dia. Aí eu fico pensando, enquanto ela vai meio-dia, Jesus está do outro lado. Jesus está saindo da Judeia para ir para a Galileia. Jesus está saindo da Judeia para ir para a Galileia. Aí Jesus olha no relógio e fala assim: é a hora que essa mulher escutou, é a hora que essa mulher programou a hora, eu preciso passar lá. Não existe coincidência, existe cristocidência. Não existe coincidência, existe cristocidência. Não existe uma coincidência você estar aqui nessa noite. Não existe uma coincidência você servir a Deus na Lagoinha. Não existe uma coincidência você vir adorar a Deus. Existe uma cristocidência. Nós temos o culto da manhã e temos o culto da noite. Você poderia muito bem ter vindo de manhã, mas você escolheu para vir de noite. E o Senhor sabe o horário que você escolheria, e Ele diz ao meu coração: hoje eu vou ao encontro de quem precisa, de quem necessita. Eu sabia quando ele estava se programando, eu sabia quando ela estava se programando, sabia o horário que iria chegar, sabia o horário que ela ia chegar, e hoje eu vou ao encontro lá, chegar no mesmo horário, no mesmo momento, no mesmo tempo. Quantos acreditam nessa palavra que o Senhor está liberando sobre a sua vida? O Senhor sabia que você chegaria aqui às 18 horas hoje para celebrar e adorar. O Senhor sabia que você vinha, você tinha opção de vir, não vir. Você tinha opção de vir de manhã ou vir outro dia e até não vir, mas Ele sabia que você estaria aqui. O Senhor sabia que você estaria ligado nessa internet, ouvindo aqui. E Ele diz: eu sabia que você ligaria o teu celular, o teu computador, o teu tablet, o teu iPad, o iPod, e eu estou indo ao teu encontro, marquei com você, aleluia. Você nem sabia, mas eu marquei para chegar na mesma hora que você está aqui. Jesus então chega, e o interessante é que quando Jesus chega, Jesus aguarda a mulher chega lá com um balde, e Jesus agora pede água para ela. Poucas coisas na Bíblia Deus pede para nós, poucas coisas. A gente sempre vem para pedir, e não Deus pedir para nós. Todas as vezes que a gente vem se reunir, não é verdade? Poucas vezes Deus vai pedir, fala assim: eu quero isso, eu quero aquilo. É nós que chegamos aqui e falamos: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas poucas vezes Jesus vai falar para pedir alguma coisa para nós. O que Jesus, quando chega lá, Jesus vai pedir água para ela. Jesus vai pedir para que ela possa então dar. Ele demonstra a humanidade dele, ele demonstra que ele está cansado, ele está com sede, ele tem sono, ele demonstra a humanidade. Aquela mulher então vai retrucar e vai dizer: mas como, sendo tu judeu, conversando com uma samaritana, conversando com uma mulher, pede água para mim? Como é que você pode pedir água para mim? Você acha que eu posso te dar água para saciar a sua sede? Uma das piores coisas que tem é quando Jesus pede algo que nós não podemos dar para Ele. Quando Ele pede algo que nós não poderemos oferecer para Ele. O que é que nós podemos oferecer para o Senhor? Será que se Ele pedir algo para nós, nós temos condições para dar para Ele? O que é que nós podemos dar para Ele? Se Ele falar: filho, eu quero o teu coração, me dá o teu coração. E quando Ele fala me dá o teu coração, Ele está dizendo: eu quero que você por completo, eu quero você pelas tuas emoções, eu quero você pela tua razão, eu quero você por completo. Me dá o teu coração.
dá o controle da tua vida para mim. Será que se Ele pedir para nós podemos dar o controle da nossa vida para Ele? Ou será que nós queremos controlar a nossa vida? O que o Senhor está pedindo para você nessa noite é: filho, me dá o controle da tua vida, deixa eu conduzir, deixa eu dirigir, deixa eu direcionar, deixa eu te aconselhar, deixa eu fazer. Não é a tua vontade, não é o teu querer, não, deixa eu conduzir a tua vida, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Ele está te pedindo o que é que você pode oferecer para Ele. A Bíblia nos fala que nós não podemos aparecer diante de Deus com as mãos vazias, mas nós temos que sempre ter algo em nossas mãos, e as nossas mãos não podem ter ira nem contenda, mas nós temos que ter nas nossas mãos, com as mãos levantadas, sempre um louvor de adoração, sempre algo que nós possamos exaltar e glorificar a Ele. O que é que nós podemos oferecer a Deus? O que é que Ele pede para nós? Poucas vezes Ele vai pedir para nós alguma coisa. E aquela mulher então vai questionar Ele: como pode? E aquela mulher não dá água para Ele. E Jesus fala: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo, faria o contrário, você pediria para mim. Se você soubesse e conhecesse o dom de Deus, não era eu que estava pedindo para você, mas você pediria para mim, e você jamais poderia ter sede, você não precisava mais tirar água dessa fonte. Entenda uma coisa: você não precisaria mais tirar água. Para aquela mulher era algo extraordinário o que Jesus fala, porque se aquela mulher não tivesse que mais ir naquele lugar, aquele lugar escondido, aquele lugar que era difícil, aquele lugar que era fora de horário, aquela mulher: se Ele me der a água da vida que vai saciar a minha sede, e eu não precisar mais passar a vergonha e passar o carão de ficar vindo aqui todos os dias, vai ser algo extraordinário. Então Jesus está oferecendo para ela algo que pode resolver e dar um jeito em alguma coisa. E ela fala: mas você não tem nenhuma vasilha para poder tirar água do poço para mim? Você não tem nenhum balde para poder afundar e tirar água e me dar água? Jesus está falando: não se preocupa, eu tenho um jeito para poder resolver o problema. Eu tenho um jeito para solucionar essa situação. Diga comigo: o Senhor sempre tem um jeito. Ele sempre tem um jeito. Ele dá um jeito. Oh, meu Senhor, Ele dá um jeito. Você lembra aquele homem que vai buscar para o seu servo, o soldado romano que vai buscar para o seu servo, que está em casa doente, que está em casa enfermo? Jesus vai para ir na casa dele para orar, e ele diz: não, Senhor, não precisa ir na minha casa não, apenas me dá uma palavra que eu vou lá. Eu sou homem de autoridade, eu digo para alguém: vai, alguém vem, eu sou homem de autoridade, me dá apenas uma palavra. Jesus então vai liberar uma palavra, e a palavra que Ele vai liberar é um jeito para resolver a situação. Ele sempre tem um jeito para resolver a situação. Ele sempre tem um jeito. Quando Marta e Maria estão com Lázaro já adormecido e já está no sepulcro, enterrado, e Jesus fala que ele apenas está dormindo e vai despertar do sono, Marta e Maria falam assim: Senhor, ele já morreu. E Jesus fala: crê somente. Quando ele está dizendo crê somente, o que ele está falando? Eu vou dar um. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: Deus vai dar um jeito. Deus irá dar um jeito. Não tem caneca, não tem vasilha para descer, mas Ele vai dar um jeito. Aleluia. Ele vai dar um jeito. Aleluia. Ele vai dar um jeito. Aleluia. Ele vai dar um jeito. Eu não sei o que Ele precisa ajeitar na sua vida, eu não sei o que precisa ajeitar para Ele providenciar para você, mas Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Aleluia. Ele dará um jeito. Aí naquele momento então eles começam a falar, e daqui a pouco Jesus entra conversando com aquela mulher, dizendo: olha,
vai buscar o seu marido, busca o seu marido para vir até aqui. E ela fala: eu não tenho marido. Disseste bem que não tem marido, porque 5 que já tiveste, morreu, e o que você está agora não é seu. Aquela mulher arregala os olhos e diz: vejo que tu és profeta. O Senhor conhece no profundo toda a minha história. O Senhor conhece todo o meu caminhar. Ah, meu Deus do céu. Salmo de número 139. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece o nosso caminhar e o nosso falar. E antes que saia uma palavra na nossa boca, Ele já sabe o que vamos dizer. O salmista no Salmo 139 diz: Senhor, se eu descer as profundidades, lá o Senhor está. Se eu subir ao lugar mais alto, lá o Senhor também está. Para onde eu posso fugir da tua presença? Não tem como escapar da tua presença. O Senhor é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a tua história, porque Ele sabe que você foi gerado desde o ventre da sua mãe, e você foi escolhido por Ele, e Ele te deu as nações. Ei, ainda quando não existia forma nenhuma, que você era um zigoto, que não tinha nenhuma forma humana, Ele já te conhecia, e todos os dias da sua vida estava escrito no livro dele. Você está entendendo? Ei, o Senhor te conhece toda a sua estrutura. Não há nada que está escondido e oculto aos olhos dele. Ele conhece toda a tua história. Ele conhece toda a tua história. Não se preocupa, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua aflição, Ele conhece o que você já perdeu, Ele conhece o que você já chorou, Ele conhece o que você já ganhou, Ele conhece o que você já pensou, Ele já conhece quem já te traiu, Ele já conhece quem já te humilhou, Ele já conhece quem já te pisoteou. Mas eu vou te dizer, Ele também conhece o destino que está te caminhando, Ele também já conhece o projeto para onde Ele está te levando. Ele também já conhece não só o passado, nem só o presente, Ele também conhece o futuro, da onde está programado para você estar. O futuro que Ele está programado para você estar é um futuro de bênção, é um futuro de sucesso, é um futuro de glória, é um futuro de honra, é um futuro de bênção, que também Ele conhece ao final da tua história. Ele não sabe só da dor, mas Ele sabe da alegria que está programada para você no dia de amanhã, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem e vem pela manhã. Ele não só conhece o passado, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece o seu futuro e o dia de amanhã. Ele não conhecia só o passado dessa mulher, e o presente estava acontecendo. Vejo que tu és profeta. Entenda que qualquer um poderia brecar. E eu disse aqui, até os próprios discípulos que andavam com Jesus poderiam não entender tudo que Jesus estava fazendo. Tem hora, irmãos, que é só você e Deus, Deus e você. Tem hora que se tiver alguém do lado não vai entender, porque Jesus faz algumas coisas de doido, de louco. Andava com Jesus e os discípulos poderiam atrapalhar. Mesmo a gente sendo discípulo, a gente pode atrapalhar às vezes o trabalhar de Deus. Sabia? Mesmo a gente sendo discípulo, a gente pode atrapalhar por causa de uma regra, por causa de um questionamento, e falar assim: ei, no judaísmo não pode acontecer isso. Já faz mais de 1000 anos que ninguém conversa com uma mulher. Jesus, é melhor vocês não estar perto, vai longe, porque é o que eu tenho que fazer, senão vocês vão me atrapalhar o que eu tenho que fazer. A vida tem uma vida muito mais importante. Bata assim do seu lado, o irmão, fala assim: a vida é muito mais importante do que qualquer regrinha, do que qualquer visão. Eu fico olhando, igreja é bom ter visão e tal, visão, e olha lá, mas nenhuma visão, nenhuma regra é maior do que a vida. Eu me lembro uma vez que alguém falou assim: não, se alguém não aderir à visão da igreja, é melhor sair da igreja. Misericórdia, irmão, pelo amor de Deus. Eu fico nervoso com isso. Se alguém não aderir à visão da igreja, é melhor sair da igreja. Misericórdia, irmão, isso não é de Jesus, não. A vida é maior do que qualquer coisa de regra, maior do que qualquer cultura. A vida vale muito mais. E Jesus, vai comprar pão, vai, porque o que eu tenho que fazer aqui, vocês vão me atrapalhar.
Então entenda que muita gente ao lado pode às vezes atrapalhar a sua comunicação e a sua intimidade com Jesus. Se você está sozinho, não se preocupa não, é porque Deus está tratando de algumas coisas para trazer e resolver. Ele vai dar um jeito, aleluia. Vejo que tu és profeta e vejo tudo isso. Aí aquela mulher entra, e aquela mulher, mesmo sendo samaritana, entenda. Olha, o nosso povo diz que adorar, o correto é aqui em Samaria, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Entenda que como os judeus não conversavam com o samaritano, e o lugar do templo era em Jerusalém, e como o samaritano não poderia ir a Jerusalém, cultuar a Deus no templo de Deus, então o samaritano criou para si próprio uma forma de se comunicar com Deus. Por não chegar até Jerusalém, ele criou a sua própria regra e a sua forma de colocar-se em conversar com Deus, e substituiu Jerusalém. Entenda que Jerusalém era o lugar de adoração. Jerusalém era o lugar do templo que Deus havia colocado como específico. Mas os samaritanos dizem: nós não vamos para Jerusalém, nós vamos substituir e vamos fazer do nosso jeito. Então eles criam uma metodologia de poder falar: nós estamos servindo a Deus aqui do nosso jeito, da nossa maneira, e não precisamos ir lá. Ao mesmo tempo que Deus não está provido de poder quebrar regras ou paradigmas, mas nenhum de nós estamos autorizados a mudar e fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Nenhum de nós podemos fazer o nosso jeito, da nossa maneira. Entenda que isso que aconteceu lá com os samaritanos, às vezes a gente corre o risco de fazer isso aqui com a gente hoje, de poder criar do nosso jeito, de poder fazer da nossa maneira, criar a nossa forma, o nosso jeito. Existe uma palavra de Deus que deve ser obedecida, deve ser organizada. Nada pode alterar daqui, nada pode ser tirado, nem pode ser acrescentado. Então não é do meu jeito, é do jeito do Senhor, é do jeito dele. Então existe a forma correta de nós buscarmos, de nós irmos até Deus, e não criarmos nosso jeito. Eu não preciso ter, hoje está uma tal de desigrejado, e graças a Deus não é o caso de ninguém aqui. Mas eu não preciso estar na igreja para poder estar com Deus. Eu não preciso estar na igreja para poder servir a Deus. Servir a Deus é servir as pessoas. Nós servimos a Deus quando servimos as pessoas. Deste-me água, me cobriste de frio, tive fome, deste-me de comer. Quando é que fizemos isso contigo, Senhor? Quando fizeste isso a um desses meus pequeninos, então você fez a mim. Então servir a Deus é servir outras pessoas. Entenda que a igreja é o corpo de Cristo, e como corpo, um é pé, outro é mão, outro é olho, e corpo não está afastado, o corpo está unido, o corpo está todo junto, porque um membro fora do corpo ele morre, porque o corpo é irrigado e controlado pela cabeça, a cabeça controla todo o corpo, e se tem um membro fora do corpo, ele não está sendo irrigado pelo sangue, e não está sendo controlado pela cabeça. Então não existe ser igreja fora da igreja, de estar junto. Não é do meu jeito, não é da minha forma, mas nós precisamos estar em comunhão. Quem não gosta de estar junto aqui, irmão, não vai gostar de estar na eternidade todo mundo junto. Isso é fato. Ah, pastor, eu não gosto de estar me ajuntando, que está com todos ali, por que não? Eu preciso ficar sozinho. Lá na eternidade, irmão, como nós falamos hoje de manhã, não vai ter um quartinho separado só para você. Lá nós vamos estar todos juntos para a glória do Senhor, louvando e adorando ao nome do Senhor. Se você não gosta de gente, se você não gosta de estar junto, irmão, é difícil, porque Jesus sempre estava junto com a multidão, Jesus estava junto com os discípulos, Jesus sempre estava junto com alguém. Todas as vezes que ele estava sozinho, era só para conversar com o Pai, mas todas as vezes ele estava junto, andando dia e noite, seguido por pessoas. Então aquela mulher vai falar: aonde é a adoração? É aqui em Samaria ou é em Jerusalém? Entenda que aquela mulher era samaritana, mas a primeira coisa que ela começa a falar de Jesus é de forma teológica. Entenda? Aquela mulher entra numa conversa teológica, de princípios teológicos, e aquela mulher vai falar de adoração. Aquela mulher não foi falar de outra coisa, do seu problema, da sua dificuldade. Deus já sabia do seu problema, Deus já sabia da sua dificuldade, sabia da sua luta, mas aquela mulher foi falar de adoração. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está
O que é que estava cheio no coração daquela mulher? De adoração. Aonde é que deve se adorar? Aqui ou ali? Adoração era o que estava no coração dela. Adoração é o que ela fervia. E adorar, irmãos, é algo extraordinário, porque a palavra adorar significa prostrar-se. Prostrar-se, no original hebraico, é se prostrar, é abrir os braços, curvar e dizer: faça de mim o que você quiser, sou todo teu, eu estou todo indefeso, eu sou teu. E aí você deita e deixa alguém que está acima de você poder dizer: eu sou totalmente seu, estou rendido a você. Isso é adorar, é se prostrar. E ela diz: eu quero me prostrar, eu quero me adorar. Aonde que é o lugar certo? Como é que nós fazemos isso? Isso estava no coração dela. E ela vai conversar com Jesus sobre a adoração. E Jesus vai dizer: olha, os verdadeiros adoradores não é lá em Jerusalém. O que Jesus vai falar para ela, Jesus nunca conversou isso com os outros discípulos. Jesus não conversou isso com ninguém. Você pode ir lá ver evangelho que escreveu Mateus, Lucas, Marcos. Você vai ver as cartas paulinas, você não vai ver sobre isso. Jesus vai revelar para ela, vai trazer um assunto para ela que não trouxe para os discípulos. E aquela mulher era uma pecadora, sim ou não? Deus se manifesta e fala com pecadores e revela para pecadores o que nunca revelou para discípulos. Eu vou falar que Deus revela segredos às vezes para pecadores que nunca falou para aqueles que estão ao lado dele. E aí ninguém vai entender nada. Fala assim: o Senhor nunca falou isso para mim. É porque nunca estava na tua boca e nem estava no teu coração. Porque eu falo o que está no coração do outro, porque a boca falou. Você está entendendo? Deus está dizendo: o homem faz acepção. O homem faz acepção. Ah, irmão, como o ser humano faz acepção? Dizendo o quê? Eu nem vou sentar para conversar. Samaritana, ai, credo. E fica fazendo. Jesus falou assim: vim do jeito que você está, eu converso com você. Qual é o teu papo? É de adoração? Vamos falar de adoração aqui, aleluia. No teu coração está de adoração? Aonde que é para adorar? É aqui ou é ali? Não, não. Jesus fala: o Pai é Espírito. Aí Jesus vai falar de paternidade para aquela mulher. Sabe por quê? Porque a adoração tem a ver com paternidade. A gente só consegue adorar de forma intensa e se render, se prostrar, quando a gente teve um bom relacionamento com a nossa paternidade. Mas se nós tivermos um mau relacionamento com o nosso pai biológico, nós vamos ter dificuldade de adorar a Deus e se render. Se você não se rendeu ao seu pai, à sua mãe, que é autoridade sobre a sua vida, você vai ter muita dificuldade de se render a Deus, porque Deus é uma autoridade. As pessoas que têm maior dificuldade falam: eu não sinto a presença de Deus, eu não consigo adorar a Deus. Tiveram problemas com pai e com mãe, de se render à autoridade, está debaixo da autoridade pai e mãe. Mas em nome de Jesus, hoje pode ser quebrado isso. Você pode pedir perdão para Deus e dizer: Pai, perdoa, porque talvez eu bati de frente com o meu pai, bati de frente com a minha mãe. Não importa o que o seu pai e a sua mãe fez para você, nós temos que honrar pai e mãe. Mas o meu pai nunca fez nada para mim, a minha mãe nunca fez nada para mim. Deixa eu te falar um segredo: você só existe porque o seu pai e a sua mãe te formou e te constituiu. Se o teu pai e a tua mãe não tivessem se unido e alguns segundos de prazer, você não existiria. Você só existe porque o teu pai e a tua mãe se relacionaram e você veio à existência. Então eu não honro meu pai e minha mãe por aquilo que eles fizeram, eu honro meu pai e minha mãe por aquilo que eu sou e que eu existo. Você está entendendo? Você vai honrar o seu pai e a sua mãe por aquilo que você existe, não por aquilo que eles fazem. Se eles fizeram, glória a Deus. Se eles não fizeram, você existe. E você só existe por causa deles. Você só está aqui porque o seu pai e a sua mãe te formou. Talvez você nem conheceu o teu pai, talvez você nem conheceu a tua mãe, mas você existe. E Deus é bom, e Deus fez você estar aqui nessa noite de hoje. E aí, se você está aqui, as misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumido. Jesus então vai falar para ela: olha, o Pai, que é Espírito, o Pai está à procura de adoradores. O Pai. Então, primeira coisa, vamos resolver o problema biológico. Como é a tua relação com teus familiares? Como está a tua relação com as suas autoridades?
Aí aquela mulher falou, pai, e ela traz a memória, pai. Talvez o pai dela tinha batido nela. Infelizmente tem pai até que abusa de filhos, irmãos. Tem pai que às vezes abusa de filhos. É coisas horríveis. Mas e aí, pastor, como é que eu faço? Libera perdão, não carrega isso com você não. Libera. Porque não é ele que sofre, é você que sofre carregando o fardo de não perdoar. Libera, libera. Talvez alguém errou, alguém falhou. Talvez uma autoridade sobre a sua vida, foi seu avô, sua avó, foi tio ou tia, alguém que é autoridade sobre a sua vida. Talvez foi alguém que foi autoridade sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja resolvido isso agora, para a glória do Senhor. Seja curado, seja sarado, seja resolvido isso agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu não tenho força, pastor, eu preciso de ajuda. O Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis pela sua vida. Você crê que o Espírito de Deus pode ir ao teu encontro agora e sarar o teu coração, e poder sarar as feridas, pode sarar talvez o seu coração sangrando, a tua alma abatida, Ele pode sarar agora, por causa de uma negligência paterna, de mãe, de pai, ou de uma autoridade. Quem sabe um pastor te feriu, em nome de Jesus, seja curado. Talvez você encontrou no pastor uma figura de pai, e ele te chateou, te humilhou, ele te fez dores. Perdoa e libera perdão, porque o que Deus tem na tua vida agora é algo magnífico. O Pai está à procura. O Pai está à procura. O Pai está procurando, o Pai está procurando os que adoram em espírito e em verdade. O Pai está procurando os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é lá no monte em Samaria, nem em Jerusalém. Jesus agora conta algo novo para aquela mulher. Nem os discípulos, porque para os discípulos a adoração era em Jerusalém, para os judeus era em Jerusalém. Até para os samaritanos tinha essa briga. E Jesus falou, não, adorar a Deus, adorar ao Pai é em espírito e em verdade. É aonde você estiver, você pode estar aqui dentro de forma coletiva, como você pode estar lá na sua casa também adorando a Ele. Você pode estar debaixo do chuveiro adorando, você pode estar no carro dirigindo, você pode estar na frente do computador trabalhando, você pode estar lavando louça, você pode estar se divertindo no seu passeio, você pode estar aqui em Mauá, pode estar fora de Mauá, você pode estar no Brasil, fora do Brasil, não há tempo. Você pode estar de noite, pode estar de dia, pode estar chovendo, pode estar sol, pode ser primavera, pode ser verão, pode ser outono, não importa, pode ser o governo de quem tiver acontecendo na sociedade, na política, não, os verdadeiros adoradores aonde ele tiver, e ele adorar o Pai se faz presente, tem uma adoração, você está entendendo? Ninguém pode impedir você adorar Deus, não tem cara feia, não tem lugar específico, o que tem é um coração quebrantado e contrito, e se rendendo ao Pai. Se renda a Ele, que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Se renda a Ele, tire as suas forças, tire a resistência. Talvez você tenha resistência de se dobrar, de se humilhar, de se converter, de se colocar diante dEle, mas eu te convido nessa noite a quebrar toda a resistência, a poder se colocar diante dEle e dizer: eis-me aqui, Pai. Cadê os adoradores nessa noite? Cadê os adoradores nessa noite? Cadê os adoradores nessa noite? Talvez você tenha dificuldade de levantar a sua mão. Levanta a mão desse irmão que está do lado aí e diz: adora a Deus aí, irmão. Adora a Deus aí. Levanta a mão dele, levanta a mão dela e diz: adora a Deus aí. Adora a Deus aí. Adora a Deus aí. Ele foi ao teu encontro, Ele te achou, Ele viu a tua necessidade, Ele viu a tua situação, Ele marcou o encontro nessa noite de hoje. Levanta aí, adora Ele. Ele não fez acepção de você, Ele não fez não, Ele quebrou as regras, Ele quebrou os paradigmas. O homem não poderia conversar
passar com você. Talvez alguém te rejeita, às vezes alguém te deixa de lado, mas Ele foi ao teu encontro, Ele foi ao teu encontro, Ele não te rejeitou, Ele te aceitou. É com pecado, é sem pecado, é com falha, mas Ele quer a tua adoração. Adoração faz todas as entidades malignas que possam estar aprisionando alguma coisa que é sua, abrir as portas. Adoração é algo que faz uma intervenção de Deus acontecer. Adoração. Isaías 6 diz que ele viu anjos, querubins, serafins, e que adoravam a Deus. E a adoração era dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Na linguagem dos hebreus diz que o hebraico é a língua dos anjos, que falava Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, 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 santo. E eles louvavam. E diz que quando eles adoravam dizendo santo, diz que se moviam os limiares da porta. Havia movimento de Deus. É tão verdade que Paulo e Silas, quando estão na prisão, Atos capítulo 16, e que eles estão algemados, e estão dentro de uma prisão por causa que haviam pregado a palavra de Deus, e eles seriam mortos no outro dia. Estava um decreto de morte para Paulo e Silas porque pregavam a palavra. Mas diz que próximo da meia-noite, na virada do dia, Paulo e Silas, vou conjecturar aqui. Vem aqui, Silas, você tem cara de Silas, vem aqui, Álvaro. Eu vou ser o Paulo. Seu Paulo, liga esse microfone aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Alguém liga aqui para mim. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Está lá Paulo e Silas na prisão, as algemas assim, está amarrado. Mas os dois olham, aí fala assim: vamos louvar e orar e adorar. Aí eles começam: santo, 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 santo. As algemas caem. Você está vendo, Paulo? Deu certo isso. Não temos mais. Aí Paulo fala: vou louvar. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, mas a sua vara e o seu cajado me consolam. Eu vou louvar Silas, eu vou louvar Silas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e nós não seremos atingidos. Aleluia. Eu vou louvar Silas. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e ele diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu vou louvar Silas. Os que
confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu vou louvar, Silas. Vamos adorar, Santo. Vamos adorar, Santo, 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 Santo. Se coloca de pé, Santo, 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 Santo. Toda a igreja, Santo. Pai, Silas, agora não é só Silas, agora não é só as algemas, as portas se abriram, as portas estão abertas, Silas, as portas estão abertas. Nós vamos sair, Silas, vamos sair, Silas, vem, vamos sair, as portas estão abertas, as portas estão abertas. Glória a Deus, adora Ele, é Deus abrindo a porta para você, é Deus abrindo a porta, é Deus quebrando, é Deus quebrando as cadeias, as portas estão abertas. Santo, 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 ei, está tudo aberto, está tudo aberto. Ele, a porta se abriu, a porta se abriu, as cadeias se abriram. Ei, xarabacandarabateira batalha, vai adorando Ele aí, vai adorando Ele aí. Quem tem fôlego adora, quem tem fôlego adora. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra. Xarabacandarabadai. Adora, 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 adora. Xarabadarabacandarabadai. Ei, tem portas se abrindo, tem cadeias se abrindo. É adoração, Ele quer a tua adoração. Adora Ele em espírito e em verdade. Ei, talvez você é pecador, mas Ele diz: é você, eu fui ao teu encontro. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer.